Às vezes, embora não com frequência, Peter sonhava, e eram sonhos mais dolorosos que os dos outros meninos. Durante horas ele não conseguia se separar desses sonhos, embora gemesse de um jeito horrível enquanto os sonhava. Eu acho que esses sonhos tinham a ver com o mistério que é a existência de Peter. Nas vezes em que isso acontecia com ele, Wendy tinha o hábito de tirá-lo da cama e colocá-lo no colo, consolando-o com carinhos que ela própria inventara. Quando Peter se acalmava, Wendy o colocava de volta na cama antes que ele estivesse completamente acordado, para que não soubesse da humilhação à qual ela o submetera. Mas, nessa ocasião, Peter havia caído direto num sono sem sonhos. Um de seus braços pendia da cama, uma de suas pernas estava arqueada, e o restinho de sua risada estava pendurado em sua boca, que estava aberta, mostrando as perolazinhas que eram seus dentes. Foi assim, indefeso, que Gancho o encontrou. O capitão ficou em silêncio, parado no pé da árvore, olhando para o inimigo do outro lado do quarto. Será que nenhum fiapo de compaixão surgiu para perturbar seu coração sombrio? Esse homem não era de todo mau, ele amava flores, me disseram, e doces melodias, sabia tocar piano até muito bem, e eu devo admitir com franqueza que a natureza idílica da cena o tocou profundamente. Dominado por seu lado melhor, Gancho teria subido com relutância a árvore e voltado lá para cima, se não fosse por uma coisa. O que impediu Gancho de ir embora foi a aparência impertinente de Peter enquanto dormia. A boca aberta, o braço pendido, o joelho arqueado, eles eram tamanha personificação de arrogância que espero que algo assim jamais volte a ser visto por olhos tão sensíveis a uma ofensa como essa. Isso gelou o coração de Gancho. Se a raiva houvesse quebrado em 100 pedaços, cada um desses pedaços teria pulado em cima do menino adormecido. Embora a cama estivesse iluminada pela luz do único lampião que havia na casa, Gancho estava imerso na escuridão. Quando deu o primeiro passo furtivo para a frente, ele descobriu um obstáculo, e a porta da árvore de magrelo. A porta não cobria todo o buraco da árvore, e Gancho até então estava olhando por cima dela. Tateando em busca do trinco, ele descobriu, furioso, que este ficava lá embaixo, fora de seu alcance. O capitão, que estava com o cérebro perturbado, achou que o rosto e a postura de Peter haviam ficado ainda mais arrogantes, e ele sacudiu a porta e se atirou contra ela. Será que seu inimigo ia acabar lhe escapando? Mas o que era aquilo? O brilho vermelho dos olhos do capitão encontrara o remédio de Peter numa prateleira ali perto. Ele logo compreendeu o que era, e no mesmo instante soube que o menino estava em seu poder. Para não ser capturado vivo, Gancho sempre carregava um vidro com uma droga poderosa. Uma mistura criada por ele mesmo e feita de todas as substâncias mortais que já encontrara. Capitão fervera tudo e inventara um líquido amarelo desconhecido pelos cientistas que provavelmente era o veneno mais virulento que existia. Gancho colocou 5 gotas desse veneno na caneca de Peter. Sua mão tremeu, mais de exultação, não de vergonha. Ao fazer isso, o capitão evitou olhar para o menino adormecido. Não com medo de que a piedade o fizesse perder a coragem, mas apenas para não derramar. Então ele lançou um olhar demorado e triunfal para sua vítima e, virando-se, rastejou com dificuldade a árvore acima. Quando surgiu no topo, parecia mesmo a alma do mal saindo de sua cova. Gancho colocou seu chapéu no ângulo mais malvado, se enroscou em sua capa, segurando uma ponta na frente como quem quisesse esconder o corpo da noite, da qual ele próprio era a parte mais sombria, e, murmurando de um jeito esquisito para si mesmo, foi embora pé ante pé por entre as árvores. Peter continuou a dormir. A luz tremulou e apagou, deixando a casa às escuras, e ele ainda
Assim dormia. Já deviam ser 10 horas da noite no relógio do crocodilo quando Peter se sentou num pulo, sem saber por que havia acordado. Ele ouviu batidas leves e hesitantes na porta de sua árvore. As batidas eram leves e hesitantes, mas, naquele silêncio todo, também eram sinistras. Peter tateou em busca da adaga até agarrá-la. Então, disse: "Quem é?" Por um longo tempo, não houve qualquer resposta. Depois, bateram de novo. "Quem é você?" Nenhuma resposta. Peter sentiu um arrepio, e ele adorava arrepios. Com 2 passos estava diante da porta. Ao contrário da porta de Magrelo, a sua ocupava todo o buraco da árvore, portanto Peter não podia ver por cima dela e a pessoa que batia não podia vê-lo. "Não vou abrir a menos que você me responda", disse Peter. Finalmente o visitante disse algo, numa voz adorável que parecia o tilintar de sinos. "Me deixe entrar, Peter." Era Sininho, e Peter abriu depressa a porta para ela. A fadinha voou para dentro em grande agitação, com o rosto corado e o vestido manchado de lama. "O que foi?" "Ah, você nunca vai adivinhar!" exclamou ela, dizendo que ele tinha 3 chances. "Fale logo!" gritou Peter. E, numa frase bem confusa, tão longa quanto aquela corda de lenços que os mágicos tiram de dentro da boca, Sininho contou sobre a captura de Wendy dos meninos. O coração de Peter deu pulos enquanto ele ouvia. Wendy estava amarrada e amordaçada no navio dos piratas. Logo ela, que gostava de tudo tão organizado. "Eu vou resgatar a Wendy!" exclamou Peter, dando um salto para pegar suas armas. No meio do salto, ele pensou em algo que podia fazer para agradar Wendy. Ele podia tomar seu remédio. Sua mão agarrou o líquido fatal. "Não!" gritou Sininho, que ouvirá Gancho murmurando o que fizera enquanto ele atravessava a floresta. "Por que não?" "O remédio foi envenenado." "Envenenado? Por quem?" "Por Gancho." "Não seja boba. Como o Gancho poderia ter descido até aqui?" Infelizmente, Sininho não sabia explicar isso, pois nem ela sabia o terrível segredo de Magrelo. No entanto, as palavras de Gancho não haviam deixado dúvida. O remédio de Peter estava envenenado. "Além do mais, eu nem cheguei a cair no sono", disse Peter, acreditando muito em si mesmo. Ele ergueu a caneca com o líquido. Não dava tempo de dizer nada, apenas de agir e, rápida como um raio, Sininho se colocou entre os lábios de Peter e o líquido, bebendo-o até a última gota. "Sininho, como você ousa tomar o meu remédio?" Mas ela não respondeu. Já estava cambaleando no ar. "Qual o problema?" perguntou Peter, sentindo um medo súbito. "Estava envenenado, Peter", disse ela, bem baixinho. "E agora eu vou morrer." "Ah, Sininho, você bebeu para me salvar?" "Bebi." "Mas por quê, Sininho?" As asinhas de Sininho mal podiam sustentá-la agora, mas, em resposta, ela pousou no ombro de Peter, deu uma mordidinha carinhosa no queixo dele e sussurrou: "Seu imbecil." E depois, caminhando com dificuldade até seu quarto, deitou-se na cama. A cabeça de Peter ocupou quase toda a quarta parede 48 do quartinho quando ele se ajoelhou ali ao lado para poder estar perto de Sininho durante aquele sofrimento. A cada instante, a luz dela ia ficando mais fraca, e Peter sabia que, se ela se apagasse, era porque a fadinha havia morrido. Sininho gostou tanto de ver as lágrimas dele que esticou seu lindo dedinho e deixou que elas pingassem sobre ele. Sua voz estava tão fraca que, no início, Peter não entendeu o que ela estava dizendo. Mas depois conseguiu compreender. Sininho estava dizendo que achava que ia melhorar se as
crianças acreditassem em fadas. Peter abriu os braços, sem saber o que fazer. Não havia crianças ali, e já estava de noite. Mas ele falou com todas que talvez estivessem sonhando com a terra do nunca e que, portanto, estavam mais perto dele do que se imagina ser possível, meninos e meninas de pijama, índiozinhos nus dormindo em cestas penduradas nas árvores. Vocês acreditam? Exclamou Peter. Sininho se sentou na cama bem depressa para ver qual seria seu destino. Ela achou que estava escutando algumas crianças dizendo sim, mas não tinha certeza. O que você acha? Perguntou Sininho a Peter. Se vocês acreditam, batam palmas. Gritou Peter. Não deixem a Sininho morrer. Muitos bateram. Alguns não. Alguns monstrinhos até fizeram careta. Os aplausos pararam de repente, como se inúmeras mães houvessem entrado correndo nos quartos de seus filhos para ver o que estava acontecendo. Mas Sininho já estava salva. Primeiro, sua voz ficou mais forte. Depois, ela se levantou da cama. E então disparou pela casa, mais alegre e safada do que nunca. Sininho nem pensou em agradecer àqueles que acreditaram, mas teria gostado de pegar os que fizeram careta. E agora, vamos salvar a Wendy. A lua estava galopando num céu cheio de nuvens quando Peter surgiu de dentro de sua árvore, carregado de armas e quase nu, para cumprir sua perigosa missão. Para ele, teria sido melhor se a noite estivesse diferente. Peter queria ir voando, mantendo-se sempre próximo ao chão para que nada de anormal lhe escapasse, mas, se voasse baixo naquela luz bruxuleante, sua sombra apareceria nas copas das árvores, perturbando os pássaros e denunciando sua presença para qualquer inimigo que estivesse atento. Ele se arrependeu de ter dado nomes tão esquisitos para os pássaros da ilha, tornando-os tão selvagens e ariscos. A única solução era atravessar a floresta como os peles vermelhas faziam, técnica que Peter, felizmente, conhecia muito bem. Mas em que direção, já que ele não tinha certeza se as crianças haviam sido levadas para o navio? Um pouco de neve havia caído, apagando todas as pegadas do chão, e na ilha inteira havia um silêncio de morte, como se durante algum tempo a própria natureza estivesse paralisada de horror diante da recente carnificina. Peter ensinara às crianças alguns dos truques da floresta que aprenderá com Princesa Tigrinha e Sininho, e sabia que, naquele momento difícil, elas não iam esquecê-los. Por exemplo, Magrelo faria alguma marca nas árvores se tivesse uma oportunidade, Caracol deixaria cair algumas sementes no chão e Wendy largaria seu lenço em um trecho importante. Mas Peter só poderia buscar esses sinais de manhã, e ele não podia esperar. O mundo lá de cima o chamara, mas não podia ajudá-lo. O crocodilo passou por Peter, mas ele não viu nenhuma outra criatura, não escutou nenhum outro som, não discerniu nenhum outro movimento. No entanto, sabia muito bem que a morte súbita podia estar aguardando na próxima árvore, ou espreitando-o pelas costas. Peter fez um juramento terrível. Dessa vez, é o gancho ou eu. Ele seguiu em frente, ora rastejando como uma cobra, ora ficando de pé e disparando por uma clareira iluminada pela lua, com um dedo sobre os lábios e a adaga pronta para ser usada. Estava assustadoramente feliz. 14. O navio pirata. Uma luz verde piscando sobre o riacho Capitão Kidd, 49 que fica perto da foz do Rio dos Piratas, marcava o local onde estava ancorado o navio Caveira e Ossos, uma embarcação fétida, perversa de polpa à proa, detestável em cada uma de suas vigas, feito um chão coberto de penas estraçalhadas. O Caveira era o canibal dos mares, e nem precisava de vigia. Flutuava imune graças ao horror que seu nome despertava. O navio estava envolto pelo manto da noite, que impedia que qualquer som vindo dele
chegasse às margens. Poucos ruídos estavam sendo emitidos ali, e o único agradável era o ronco da máquina de costura do navio, que estava sendo usada por Barrica, o patético e sempre trabalhador e prestativo Barrica, a essência do lugar comum. Eu não sei por que ele era tão infinitamente patético, talvez por ser tão pateticamente inconsciente de que o era. Mas até mesmo homens fortes tinham que desviar depressa o olhar quando o encontravam e, em mais de uma ocasião, em noites de verão, Barrica tocará a fonte das lágrimas de Gancho e o fizera derramá-las. O imediato não tinha ideia disso, pois não tinha ideia de quase nada. Alguns dos piratas estavam debruçados na amurada do navio, inalando a atmosfera fétida da noite, outros estavam esparramados sobre barris, jogando baralho ou dados, e os 4 que haviam carregado a casinha tinham desabado de exaustão no convés onde, mesmo dormindo, rolavam habilmente para um lado ou para o outro para escapar de Gancho, pois não queriam correr o risco de levar uma enganchada distraída quando ele passasse. Gancho caminhava pelo convés, pensativo. Que homem incompreensível! Aquele era seu momento de triunfo. Peter fora removido de seu caminho para sempre, e todos os outros meninos estavam no navio, prestes a caminhar na prancha. Aquele fora seu crime mais repugnante desde que ele subjugara Long John Silver. E sabendo, como nós sabemos, o quanto os homens são vaidosos, não acharíamos normal se ele agora estivesse cambaleando pelo convés, zonzo de alegria com tanto sucesso? Mas não havia júbilo em seus movimentos, que estavam em sintonia com sua lúgubre mente. Gancho sentia uma profunda melancolia. Ele muitas vezes ficava assim quando refletia no navio, em meio ao silêncio da noite. Era porque se sentia tão terrivelmente só. Esse homem inescrutável 50 se sentia mais sozinho do que nunca quando estava rodeado por seus capangas. Socialmente, eles eram tão inferiores. Gancho não era seu sobrenome verdadeiro. Se eu o revelasse, causaria o maior escândalo. Mesmo depois de tanto tempo. Mas aqueles que sabem ler nas entrelinhas já devem ter adivinhado que o capitão estudou numa escola que é muito famosa na Inglaterra e as tradições desse estabelecimento ainda o envolviam como se fossem roupas, aliás, as roupas são grande parte das tais tradições. Por isso, mesmo hoje em dia ele considerava altamente desprezível entrar num navio usando os mesmos trajes que usará para atacá-lo, e, quando caminhava, ainda se movia com o andar característico dos alunos da tal escola. Mas, acima de tudo, Gancho ainda tinha uma verdadeira paixão pelos bons modos. Os bons modos. Por mais que Gancho houvesse se degenerado, ele ainda sabia que eles são a única coisa que realmente importa. Das profundezas de seu ser, o capitão ouvia um rangido parecido com o de uma porta enferrujada, e por ela saíam batidas que eram como marteladas no meio da noite, quando a gente não consegue dormir. Você se comportou bem hoje? Essa era a pergunta que as batidas sempre faziam. Eu tenho fama, essa joia tão gloriosa! Exclamava Gancho. Por acaso ter fama é ter bons modos? Respondiam as batidas de sua velha escola. Eu sou o único homem que botava medo no Long John Silver. Insistia ele. E até o Capitão Flint tinha medo do Long John Silver. Long John Silver, Capitão Flint. Em que escola eles estudaram? Diziam sarcasticamente as batidas. O pensamento mais inquietante de todos era esse: será que não era maus modos ficar pensando em bons modos? Esse problema o torturava. Era como se Gancho tivesse dentro de si uma garra ainda mais afiada que a garra de ferro que usava como mão. E, enquanto ele se preocupava com isso, o suor pingava de seu rosto encebado e molhava seu gibão. Muitas vezes,
Gancho passava manga do gibão na testa, mas não havia como fazer o suor parar de brotar. Ah, não sintam inveja do Capitão Gancho. Ele subitamente teve um pressentimento de que logo estaria morto. Foi como se o terrível juramento de Peter houvesse entrado no navio. Gancho teve uma vontade triste de fazer logo seu último discurso, para o caso de em breve não ter mais tempo para isso. Teria sido melhor para o Gancho ter tido menos ambição, exclamou ele. Só em seus momentos mais sombrios o capitão falava de si mesmo na terceira pessoa. Não tem nenhuma criança que goste de mim. 51. Era estranho ele dizer isso, pois tal coisa jamais o incomodara antes. Talvez tenha sido a máquina de costura que o fez pensar no assunto. Durante um longo tempo, o capitão ficou murmurando sozinho e olhando para a barrica, que estava placidamente fazendo uma bainha. Crente que todas as crianças o temiam. Temiam. Temiam o barrica. Não havia uma criança a bordo do navio aquela noite que já não o amasse. Ele dissera coisas horrorosas para elas e baterem todas com a mão aberta. Pois não tinha coragem de bater com os punhos cerrados, mas as crianças só se agarraram. Mas com ele. Miguel até experimentara seus óculos. Imaginem se alguém contasse ao pobre Barrica que as crianças o achavam uma gracinha. Gancho estava louco de vontade de fazer isso, mas parecia maldade demais. Em vez de contar, ele ficou revirando aquele mistério em sua mente, por que elas achavam Barrica uma gracinha? Gancho continuou a pensar no problema, pois era como um cão farejador que não desistia nunca. O que fazia com que Barrica fosse uma gracinha? Uma resposta terrível surgiu. De repente, seriam bons modos? Será que o imediato tinha bons modos sem saber? Esses eram os melhores modos de todos. Gancho lembrou que você tinha que provar que não sabia que tinha bons modos se quisesse entrar no clube mais elitista da tal escola. Com um grito de raiva, ele ergueu a mão de ferro sobre a cabeça de Barrica, mas não o matou. O que o impediu de fazê-lo foi esse pensamento: se matar um homem por ele ter bons modos é o que? Maus modos. O infeliz Gancho não podia fazer nada além de enxugar seu suor, e ele caiu ao chão como uma flor cortada do caule. Os capangas acharam que ele tinha ido dormir um pouco, e a disciplina imediatamente diminuiu. Eles começaram uma dança frenética, o que fez o capitão se levantar no mesmo segundo. Todos os traços de sua fraqueza haviam desaparecido como se tivessem sido lavados por um balde de água fria. Silêncio, seus animais! Gritou Gancho. Ou eu jogo a âncora em vocês. Todos fizeram um silêncio instantâneo. As crianças estão todas amarradas, para não poderem voar? Perguntou o capitão. Sim, capitão. Então tragam esses bandidos aqui. Os infelizes prisioneiros foram arrastados para fora da casinha, todos exceto Wendy, e dispostos em fileira diante de Gancho. Durante algum tempo, ele não pareceu perceber sua presença. Ficou andando calmamente de um lado para o outro, assobiando, bastante bem. Aliás, trechos de uma música grosseira, e embaralhando cartas. De tempos em tempos, a brasa de seu charuto iluminava e coloria seu rosto. Muito bem, seus safados, disse o capitão, sem rodeios. 6 de vocês vão andar na prancha hoje, mas eu tenho vaga para 2 grumetes. Quem vai ser? Wendy havia mandado os meninos não irritarem Gancho sem que fosse necessário. Por isso, Firula deu educadamente um passo à frente. Ele detestava a ideia de trabalhar para aquele homem, mas seu instinto lhe disse que seria prudente jogar a culpa pela recusa numa pessoa que não estivesse ali. E, embora Firula fosse um menino um pouco bobo, ele sabia que
As mães estão sempre dispostas a assumir a responsabilidade por tudo. Isso é uma coisa que todas as crianças sabem e, apesar de elas desprezarem suas mães por esse motivo, usam essa desculpa o tempo todo. Por isso, Firula explicou com grande prudência. Sabe, capitão, acho que a minha mãe não ia gostar que eu virasse pirata. Sua mãe ia gostar que você virasse pirata, Magrelo? Firula piscou para Magrelo, que respondeu num tom triste, como se lamentasse o fato. Acho que não. Sua mãe ia gostar que você virasse pirata, gêmeo? Acho que não, disse o primeiro gêmeo, tão esperto quanto os outros. Bico, sua mãe ia gostar que você... Silêncio! Rugiu Gancho, e os meninos que haviam respondido foram arrastados de volta para seus lugares. Você! Disse ele, falando com João. Você parece que tem um pouco de coragem. Você nunca quis ser pirata, meu querido? João já sentirá vontade de ser pirata às vezes, durante as aulas de matemática, e ele ficou chocado quando Gancho o escolheu. Eu já pensei em usar o nome João Mão Leve, disse ele, envergonhado. E olhe que é um bom nome. A gente chama você assim, seu safado, se você quiser entrar pro bando. O que você acha, Miguel? Perguntou João. Se eu entrar no bando vocês vão me chamar de quê? Quis saber Miguel. Joe Barba Negra. Miguel, naturalmente, ficou impressionado. O que você acha, João? Ele queria que João decidisse, mas João queria que ele decidisse. Nós ainda vamos ser súditos obedientes do rei da Inglaterra? Perguntou João. Gancho rangeu os dentes de raiva e respondeu. Vocês vão ter que jurar e abaixo o rei. Talvez João não houvesse se comportado muito bem até então, mas, naquele momento, ele foi maravilhoso. Então eu recuso! Exclamou ele, dando um tapa no barril que estava diante de Gancho. E eu também! Exclamou Miguel. Viva a Inglaterra! Guinchou Caracol. Os piratas, enfurecidos, lhe deram tapas na boca. Gancho gritou. Isso selou o destino de vocês. Tragam a mãe deles. Preparem a prancha. Eles eram apenas meninos, e todos ficaram pálidos ao verem Bill falsário e seco preparando a prancha fatal. Mas tentaram fazer cara de corajosos quando Wendy foi trazida. Nada que eu possa dizer descreverá o quanto Wendy desprezava aqueles piratas. Para os meninos, os piratas pelo menos tinham algum glamour, mas a única coisa que Wendy via era que há anos que ninguém fazia uma faxina àquele navio. Os vidros estavam tão imundos que dava para escrever a porco nojento com o dedo em cada pedacinho deles, e Wendy já escrevera em vários. Mas, quando os meninos a rodearam, é claro que ela só pensou neles. Então, minha linda, disse Gancho com a voz cheia de açúcar, você vai ver seus filhos andarem na prancha. Embora o capitão fosse um cavalheiro refinado, a intensidade de suas reflexões o fizera suar tanto que sujara sua gola de renda e, subitamente, ele soube que Wendy estava olhando para ela. Gancho apressou-se em tentar esconder a gola, mas já era tarde demais. Eles vão morrer? Perguntou Wendy com uma expressão de tamanho desprezo que o capitão quase desmaiou. Vão, rosnou ele. Silêncio! Gritou o capitão com um ar de superioridade. Vamos ouvir as últimas palavras de uma mãe para seus filhos. Nesse momento, Wendy foi magnífica. Essas são minhas últimas palavras, meus queridos meninos, disse ela com firmeza. Eu sinto que tenho uma mensagem para vocês de suas mães verdadeiras, e aí vai ela, e nós queremos que nossos filhos morram como verdadeiros valentes. Até os piratas ficaram embasbacados. Firula gritou histericamente. Eu vou fazer o que a minha mãe quer.
O que você vai fazer, Bico? O que a minha mãe quer? O que você vai fazer, Gêmeo? O que a minha mãe quer? João, o que você... Mas Gancho, que havia perdido a fala, encontrou-a de novo. Amarrem a mãe! Gritou ele.